Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa disciplina, Logística Empresarial e Negociação Internacional. Hoje nós vamos entrar um pouco aí na questão da negociação internacional, tá? Comércio exterior. Vamos falar um pouquinho aí sobre os órgãos, o que é negociação internacional, algumas características dela, sobre a Organização Mundial do Comércio, a OMC, sobre alguns blocos econômicos que tem aí o Mercosul, a ALCA, a União Europeia, que são alguns exemplos, dentre outros, tá? E um pouquinho aí sobre Incoterms, ok? Então vamos lá, primeiro conceito, trazendo aí um conceito de negociação, trouxe três conceitos aí sobre o que é negociação. Vamos falar o primeiro aqui, ó, uma negociação é um processo durante o qual duas ou mais partes com um problema em comum, mediante o emprego de técnicas de comunicação interpessoal, procuram obter um resultado ou solução de acordo com seus objetivos, interesses, necessidades e aspirações. Tá? Esse é um conceito aí, segundo o Segre, do que é negociação. Então, a negociação aí é a busca de um acordo entre as partes envolvidas, objetivando aí o interesse em comum das partes envolvidas, ok? E tem outros dois aí, mas eu trouxe como exemplo para vocês, ok? A gente fala de comércio internacional, questão de negociação internacional, a gente tem que ter em vista aí, primeiramente, que ele é bem diferente do comércio doméstico. O que é o comércio doméstico? É aquele realizado dentro do próprio país, tá? Então as questões aí relacionadas à importação, exportação de mercadorias que você vai efetivar aí durante as negociações internacionais, elas são muito mais complexas. E ela tem um número de variáveis envolvidas aí muito maior do que quando se fala do comércio doméstico, ok? Então, por isso que está uma necessidade aí de se estudar, conhecer as características do mercado que eu atuo, do mercado que eu quero atuar, no mercado internacional, tá? E ir a fundo nessas características, porque às vezes um detalhe aí e você não perceber pode acabar estragando a sua negociação, ok? Então, negociações internacionais aí, elas têm que levar em consideração as diferenças entre as partes envolvidas, tá? E segundo o Sebrae aí, essas diferenças na questão da negociação internacional, elas podem ser relativas quanto à cultura, à linguística e a fatores ligados ao sistema, ok? A diferença linguística, em primeiro lugar, trata-se do idioma, tá? Tem que ter aí um domínio aí, uma língua comum entre os negociadores aí para poder fazer essa negociação. A questão da comunicação, ela tem que ser bem clara para que todos os pontos do contrato, da negociação, eles estejam claros para ambas as partes, tá? Então, o idioma, ele acaba sendo um empecilho não tão difícil de resolver, mas uma diferença aí que o negociador internacional ele vai ter que estar atento, ok? As outras diferenças que impactam em muito a questão da negociação, a questão das diferenças culturais, tá? Diferenças aí relacionadas à religião, aos costumes, linguagem corporal, até mesmo uso de cores, significados, costumes alimentares de cada um desses países envolvidos devem ser levados em conta, tá? Por exemplo aí, não adianta que eu no Brasil querer vender carne bovina, carne de vaca lá na Índia. Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado, não tem mercado para isso. É uma questão cultural, uma questão de religião lá. Então, é um exemplo aí onde essas diferenças devem ser levadas em conta, tá? E as diferenças sistêmicas são as diferenças relativas ao sistema mesmo em si, tá? Se aquele mercado que eu estou pretendendo vender o meu produto, se ele tem absorção para esse produto, ele vai ser aceito, lá tem uma utilização desse produto nesse mercado, eu vou ter que saber da legislação de comércio exterior daquele país, as restrições tarifárias, tá? Questão de política cambial, questão de financiamentos, a logística, como que eu vou levar esse produto para esse país, ou como eu vou trazer o produto desse país também, tá? Então são todas essas diferenças em relação ao sistema em si que devem ser levadas em consideração também.
a questão dos sistemas jurídicos, tá? A tentativa aí de você minimizar essas diferenças, tentar deixar ele de forma mais homogênea um pouco. Existem algumas comissões, por exemplo, a Comissão das Nações Unidas, que ela vai visar, vai tentar uniformizar algumas práticas aí em relação à lei de compra e venda de mercadorias aí no mercado internacional, assim como também a arbitragem, tá? Se tiver algum conflito, alguma desavença entre as partes, quem que vai solucionar, quem vai ser o juiz dessa causa, ok? O outro exemplo é a Câmara do Comércio Internacional, que vai trazer também, tentar fornecer algumas regras internacionais aí, principalmente aí quanto à responsabilidade das partes, quanto à entrega do produto, o embarque, onde vai ser feita a entrega, onde vai ser feito o embarque, o meio de transporte de mercadoria, as responsabilidades, tá? Que são os famosos incoterms aí, a gente vai ver um pouco mais para frente. Aí tem também a organização, a OMC, tá? A Organização Mundial do Comércio. Ela tem aí a função que ela tenta aí pelo menos de tentar facilitar o comércio a nível mundial, a nível internacional. Então ela vai trazer aí algumas regras, alguns acordos entre os países membros que vai regular aí essas relações internacionais entre esses países, tá? Ela foi fundada em janeiro de 95, a sede dela é em Genebra, na Suíça, e atualmente ela conta com 164 países. O Brasil é um dos pioneiros lá, um dos fundadores dessa organização mundial, tá? Até inclusive, não sei se é ainda, mas há bem pouco tempo, o presidente da OMC era um brasileiro. Okay? Princípios da OMC, então, da Organização Mundial. Alguns princípios básicos que ela tenta pôr aí, estabelecer entre os países membros, tá? É a não discriminação, não haver discriminação entre os países membros, por ser país rico, país pobre, tá? A previsibilidade, tenta deixar de uma forma previsível ali as relações, não é algo que seja obscuro, mas é algo que você já sabe antes de fazer esse comércio, essa negociação, você sabe dentro da OMC. A concorrência leal, principalmente aí as grandes nações, tentar fazer uma concorrência leal aí entre grandes e pequenas nações aí, países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, proibição de restrições quantitativas, tá? E tratamento especial para os países em desenvolvimento, no intuito aí de tentar fortalecer, ajudar esses países que estão em desenvolvimento, ok? A gente tem no Mercosul também esse bloco econômico, que foi fundado aí com o intuito também de facilitar essas negociações internacionais, tá? Ele nos países membros aqui, são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e tem os outros países que são associados. Foi criado aí a tentativa de aumentar a oferta de empregos e renda e melhorar a produtividade e intensificar as relações econômicas, ou seja, tentar facilitar de uma forma o comércio, a circulação de mercadorias, as transações comerciais entre esses países, tá? Para que eles possam se fortalecer entre si, um possa acabar ajudando o outro e buscar aí um desenvolvimento econômico entre esses países membros. O Mercosul foi fundado em 26 de março de 91, lá em Assunção, do Paraguai, tá? E hoje ele tem a sede oficial localizada em Montevideo, no Uruguai. Então tá aqui, ó, do lado aqui, questão dos países pleno, né? Os países membros, é o Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Depois tem os países associados, o restante da América do Sul e a Venezuela. A Venezuela que aí devido ao regime aí é autoritário, essas questões políticas aí, por enquanto ele está um país suspenso ali. Já foi difícil de entrar, mas por enquanto, devido a essas questões políticas aí, foi suspenso. Outro bloco econômico é a ALCA, tá? A Área de Livre Comércio das Américas. Então ela foi lançado lá esse projeto aí em 94, pelo presidente norte-americano lá, tá? Mas esse daí ele acaba parado desde 2005, tá? O objetivo dessa área de livre comércio aí é a formação de um bloco econômico, né? E vai tentar eliminar ali as barreiras alfandegárias, instituir
uma área para livre circulação de mercadorias. Então ele é para praticamente todos os países da América, tá? Das três Américas, América do Norte, América do Sul, América Central, com exceção da Cuba aí, devido às restrições impostas a Cuba aí pelo regime comunista e tudo mais. É só que a Alca, ela praticamente ela está paralisada, tá? Porque tem uma grande diferença aí se você pegar os dois países bem desenvolvidos lá da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, então não tem condições de você ter um livre comércio ali entre os países subdesenvolvidos, como os países da América do Sul, por exemplo. E você vai acabar tendo aí, se você eliminar essas barreiras alfandegárias aí, as empresas norte-americanas, as empresas canadenses que têm um poder competitivo muito maior, poder de mercado muito maior, elas acabam aí prejudicando o comércio, as empresas dos países subdesenvolvidos. Então, por isso que está empacado aí essa área de livre comércio aí, devido essa possibilidade que, ao invés de auxiliar aí no desenvolvimento dos países membros, pode de certa forma prejudicar. A União Europeia é o maior bloco econômico do mundo, tá? Ela tem a livre circulação de bens, pessoas e mercadorias e uma moeda única, tá? Então você não precisa ali de visto, não precisa de autorização de circular de um país para o outro. Você pode trabalhar em vários países, vender suas mercadorias em vários países, todos esses países aí que fazem parte desse bloco econômico, né? E tem uma moeda única, que é o euro. Então, a origem dela aí oficialmente é do dia 7 de fevereiro de 92, possui hoje 27 países. É o maior bloco econômico aí do mundo, praticamente, tá? Os objetivos dela é, seria aí o desenvolvimento do mercado financeiro europeu, o desenvolvimento econômico e social dos países, a união aduaneira. O que é essa união aduaneira? Você fixar aí uma taxa de importação e exportação, por exemplo, tá? Entre os países, unidade política, econômica, livre circulação de pessoas, bens e mercados, aumentar a qualidade de vida, tá? E por aí vai. Então, ela é a União Europeia, um bloco econômico maior do mundo, mais importante do mundo aí, e mais avançado, porque ele trata aí também da livre circulação de pessoas, bens, é uma moeda única, tá? Então é um bloco aí que acaba se integrando a cada país, um ajudando o outro, devido a esse estado comum aí, ok? Incoterms, eu vou deixar para vocês um trabalho sobre os incoterms, tá? Valendo nota. Mas o que é Incoterms ali, de modo grosso aí, de modo bem simples? Uns termos internacionais de comércio, tá? Que vai dizer os direitos e as obrigações do importador e do exportador. Então ele vai trazer algumas regras aí, por exemplo, de onde o exportador deve exportar, entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro. Então existem vários ali, vários tipos de incoterms. Cada um vai definir a responsabilidade de cada um do exportador e importador dentro desses incoterms, ok? Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato. O material está no Teams. Eu vou deixar o trabalho para vocês também. Bom estudo para vocês, bom descanso. Qualquer dúvida, pode me contatar aí.